Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia destravar para os investidores. O Banco do Brasil poderia pagar acima de R$ 3 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Banco do Brasil daria aproximadamente um dividend yield de 12,5%. Fora também que o Banco do Brasil, mesmo após a alta recente, percebe-se que em apenas 5 dias as ações do Banco do Brasil se valorizaram 14%, motivado pela grande alta que a gente teve aí no Ibovespa. Mas mesmo após essa alta, eu ainda enxergo que o Banco do Brasil está barato e tem um grande potencial olhando para médio e longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira do canal. Não é à toa que com essa grande alta, o patrimônio da carteira segue se valorizando, porque os principais bancos aqui da carteira é o Banco do Brasil e o Itaú, onde eles juntos detêm mais aí de 60% da minha carteira total. Como tanto o Itaú e o Banco do Brasil se valorizaram com força, a carteira do canal atingiu recorde histórico, batendo aí seus 227 mil investidos. O Banco do Brasil, pessoal, antes da gente tratar sobre esses dividendos, potencial de valorização e novas informações, vamos entender como que o Banco do Brasil ganha dinheiro. Uma rápida aqui introdução. O Banco do Brasil é o maior financiador do agronegócio brasileiro, tá? Se você comparar com os outros bancos privados que a gente tem aqui na Bolsa, o Banco do Brasil ele acaba se destacando nessa questão do agro. Então, mais de 1/3 da carteira de crédito é agro. É por isso que neste ano, basicamente no ano de 2025, porque já passou, ele tem enfrentado uma queda nos lucros. Perceba que o lucro líquido do Banco do Brasil está desabando no curto prazo, justamente por esse aumento da inadimplência no setor agrícola. Mas que já para 2026, a gente já pode ter sim uma estabilização e o lucro líquido do Banco do Brasil já pode ter uma leve recuperação. A perspectiva para este ano é do lucro líquido do Banco do Brasil se encerrar em 18 a 21 bilhões. Eu acredito que vai ficar no meio do caminho, porque já para o quarto trimestre de 2025 a gente pode ter uma leve recuperação no resultado. Então, como ele lucrou ali, ó, 7,4 bilhões no primeiro tri, e ele lucrou 3,8 nos outros dois. Neste último trimestre, a gente pode supor aí o Banco do Brasil tendo lucro na faixa de 4,1 bilhões, uma leve recuperação em relação ao trimestre passado, que faria o banco encerrar em 19,1 bilhões de lucro. Ficaria dentre esta faixa de 18 a 21 bilhões. No pior dos cenários, ele pode lucrar 18 bilhões, que já encerraria aí no próprio guidance do Banco do Brasil que o mercado já estava prevendo, tá? Só que a questão, será que agora o banco está barato? Olha, pessoal, o banco anunciou no mercado de que essa nova política de dividendos do Banco do Brasil de 30% para 2026 será aí seguida em rigor, tá? Então o Banco do Brasil não vai dar um pontapé, né, nos acionistas, não vai decepcionar e pretende pagar esses 30% de payout, porque agora ele está mais conservador na questão de capital. Quando esse ROI do Banco do Brasil voltar a um patamar de crescimento mais óbvio, o Banco do Brasil pode sim voltar a ter uma política de distribuição melhor, distribuindo mais dividendos para os investidores. Enquanto isso não acontece, o payout seguirá assim, mais ou menos aí, em 30%. Nos últimos 10 anos, mesmo com todas as adversidades, o Banco do Brasil gerou 500% de retorno, que dá uma rentabilidade, quando a gente pega aqui, ó, em taxa anual composta, muito boa, tá? Mesmo com toda a dificuldade no agro, ele ainda gerou quase 20% ao ano na média. Foi um banco muito bom, bem acima da média para o investidor que soube carregar aí para médio e longo prazo, tá? Mas eis a dúvida que não quer calar.
Será que a gente pode ter uma reviravolta para 2026 e ele estar barato? Olha, o banco anunciou que anunciará seu resultado no dia 11. Como a gente já tem essa perspectiva de inflexão barra recuperação, o mercado projeta, tanto o mercado e minha projeção em particular, que eu acredito nessa tese aqui, de que o Banco do Brasil para 2026 terá uma leve recuperação. Então, se nós colocarmos o valor de mercado atual mesmo após a alta recente, com 22 bi de lucro, o banco está sendo cotado por 6 vezes. E no cenário mais otimista para este ano, perceba que eu estou olhando para curto prazo, tá, pessoal? Não estou olhando para longo prazo. Para este ano, o Banco do Brasil estaria cotado por um PL de 5,5. Só que aí é que tá. Todos sabem que isso aqui é muito pontual. E já para 2027 diante, quando a inadimplência do Banco do Brasil voltar a se reduzir, o porte do banco normal é lucrar de 7 a 8 bilhões por trimestre. Então, quem sabe o banco voltando a ter um lucro na faixa de 30 bilhões já para 2027. Se você está trabalhando nessa tese, hoje você está comprando o Banco do Brasil por um PL de 4,6. Perceba que ele estaria muito descontado se você colocar ele aqui para longuíssimo prazo. Fora o valor patrimonial, que acaba funcionando muito para bancos, né? Principalmente, está muito abaixo da média. Mesmo com a alta recente das ações, um valor patrimonial do Banco do Brasil representa uma vez, o que dividido aqui, ó, por este valor de patrimônio atual, a gente ainda teria, né, um potencial de valorização de 30% nas ações, que já é um potencial aqui bem interessante para Banco do Brasil. 30% de alta seria a ação do banco voltar a ser negociada, pelo menos na faixa ali dos R$30. Então você tem tanto esse potencial de valorização e, consequentemente, bons dividendos sendo pagos. Tá bom, Pablo, mas esse dividendo de R$3 por ação é muito simples. Se o lucro do Banco do Brasil voltar para 30 bilhões, ele voltará a contemplar um payout na faixa de 40% a 45%, você pode supor, com base na quantidade de ações atuais, que o dividendo voltará a ser no patamar de 2 a 2,50 por ação. Se você colocar isso aqui em apenas 2 anos, você superou com muita tranquilidade esses R$3 por ação. Então hoje, considerando para longo prazo, o Banco do Brasil sim poderia ser uma baita oportunidade. E até mesmo olhando para o preço justo do Graham, que acaba funcionando muito bem para esses tipos de empresas aqui, mais cíclicas, né? Como o Banco do Brasil. Você já observa que o preço justo é de R$47, que dividido por este preço atual de 24, você ainda tem um potencial de alta de 96% na cotação. Então ele ainda estaria muito descontado quando a gente considerar a média histórica. E tem mais, olhando um estudo aqui de Banco do Brasil no longuíssimo prazo, você vê que para quem comprou nesses momentos de estresse, momento de Selic alta, momento de agro estando depreciado, com dificuldade, o Banco do Brasil gerou um baita retorno ao acionista, 1.500% de alta em apenas 3 a 4 anos para quem comprou no fundo. 2016, esse ciclo também se repetiu. 2008, esse ciclo também se repetiu. 2020, esse ciclo também se repetiu. E aparentemente agora, né, pode estar se repetindo novamente. E quando você olha também para o valor patrimonial, mede isso, está muito barato, o mais barato aqui em toda a sua história. Então o banco poderia trazer uma surpresa para o investidor quando você coloca uma métrica de médio a longo prazo. Quer ver você colocar então o retorno embutido na ação. Se você pega aqui, ó, 1 menos payout, né, que é de 30%, e coloca um ROI médio de 15%, que foi a perpetuidade do ROI médio do Banco do Brasil no longo prazo, você tem um crescimento médio no resultado de 10,5% ao ano. Qual que foi a média de dividendos no Banco do Brasil? Foi na faixa de 8 a 8,7%. Então se você coloca aqui, ó, mais 0,087, ainda você soma com mais uma taxa de reaplicação, Banco do Brasil poderia te gerar 22,2% ao ano na média daqui para frente. Detalhe que desde o plano real, ele gerou até mais do que isso, gerou uns 25% ao ano. Então não seria nada irreal o Banco do Brasil continuar se valorizando, pagando bons dividendos. É que precisa um pouco da paciência do investidor. Por ser uma empresa estatal mais cíclica, vai ter momento sim que ele vai patinar no resultado. Porém, para você que mira lá na frente, pode estar vendo o Banco do Brasil com outros olhos, que é o caso aqui da carteira do canal. Perceba que eu tenho maior posição e acredito que o que está acontecendo no Banco do Brasil é muito pontual, e quando o lucro líquido do banco voltar pelo menos a demonstrar a ter uma recuperação, porque o mercado não está mais trabalhando na tese, pessoal, de dividendos, ele está trabalhando na tese de recuperação. Então a ação do Banco do Brasil poderia sim se valorizar forte, fora também os bons dividendos que podem serem pagos aqui na carteira do canal. Essa é a minha visão com o Banco do Brasil. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo aí que me poupasse tempo, facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é
uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. E você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e já comente aí se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de longo prazo. Em particular, tem a ação do banco na carteira e acho sim que será um dos grandes vencedores quando a gente olha tanto para ganho de capital e também para bons pagamentos de dividendos. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!